Bom dia! Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos iniciar o nosso capítulo 5, que fala do Egito Antigo. Vamos lá? A história do povo, dos faraós e de seus deuses. A história egípcia na antiguidade foi marcada por fases distintas, e elas eram bem diferentes, como o período pré-dinástico e o período dinástico. A religiosidade e a política foram pontos centrais da história egípcia, tá? Eles adotavam o culto a deuses híbridos, ou seja, deuses metade humano e metade animais. E também relacionados a fenômenos da natureza, como trovões, tá? O sol, a lua. Outra coisa também muito importante da história egípcia é que o faraó ele era tido como uma reencarnação do deus Horus, tá? Desde a unificação do Egito, e também alcançada por Mênides. O Estado egípcio, ele era centralizado, tá? E ele era teocrático. A sociedade, ela se organizava em camadas hierárquicas e sem mobilidade social, ou seja, as pessoas que nasciam em uma classe social, elas não passavam para outra classe. As classes sociais como sacerdotes, tá? Sacerdotes, escribas, gozavam de grande prestígio. Os escribas, eles arrecadavam impostos e eles eram pagos com bem de consumo. A população, ela pagava os sacerdotes com bem de consumo. E os sacerdotes, eles também serviam para reafirmar, junto ao povo egípcio, a ideia de que o faraó era um deus. A economia do Egito, ela era baseada na produção agrícola, utilizando o excedente para o comércio de troca interno, tá? Entre os nomos. O que eram nomos? Nomos eram antigas tribos egípcias. E depois também eles começaram a trocar esses excedentes com outros povos. A cultura também ela era bastante influenciada pela religiosidade. Agora iremos abordar do processo de sedentarismo à localização geográfica, tá? Os egípcios, eles se fixaram às margens do rio Nilo. O rio Nilo ele possuía 6.671 quilômetros de extensão. O Egito, ele situa-se no norte da África, tendo boa parte do seu território inserido no deserto da Líbia, o Saara, tá bom? Os primeiros habitantes desse território, que já dominavam a agricultura e o fogo, eles encontraram as condições ali necessárias para se fixarem devido à grande fertilidade das margens do rio, cujas cheias e vazantes deixaram uma camada de humus, né? O que é humus? Ele é um solo fértil e produtivo, que é por conta da quantidade da matéria orgânica. A água do rio Nilo, ele era apropriada, a água era apropriada para beber e tomar banho, o que melhorou consideravelmente a higiene do povo egípcio e a saúde também. As cheias do rio Nilo causaram alguns problemas para os egípcios, como destruição de casas e plantações, afogamento de animais de criação e até mesmo a morte de habitantes da localidade. Com o tempo, foram criadas algumas técnicas, tá? Que foram frutos do aperfeiçoamento da matemática, da geometria e da engenharia. Foram também desenvolvidas essas técnicas para poder melhorar o controle das cheias. As técnicas elas foram usadas na construção de diques, barragens e canais de irrigação, aumentando então a área de plantio para bens de consumo. Então, com essas melhorias nas condições de vida, por volta do ano 3200 a.C., o Egito foi unificado.
surgindo então a civilização que deixou um forte legado para as posteriores, tá? Agora iremos abordar a história e a organização política do Egito. A história política do Egito foi marcada por muitas instabilidades, guerras e alternância de poder. Vamos falar agora sobre o período pré-dinástico. Esse período houve os agrupamentos humanos que formaram as primeiras aldeias. Então, na região, às margens do Rio Nilo. Então, essas aldeias, elas foram denominadas de nomos, tá? Os nomos, eles eram independentes e estabeleciam relações principalmente comerciais com outros nomos, tá? Os representantes desses nomos, eles eram líderes dessas unidades e eles eram chamados de nomarcas, tá? Esses exerciam a função de chefe religioso e militar, além de serem responsáveis pela organização administrativa. Um ponto também muito importante é que, à medida que a produção agrícola crescia, o comércio se desenvolvia, o que propiciava condições para outros setores da sociedade evoluírem, como a cultura e principalmente a arquitetura. Por volta do ano de 3200 a.C., Menes unificou o Alto e o Baixo Egito e criou o termo faraó. O faraó, ele exercia a função militar e política, além de assumir o papel de sacerdote, sendo encarado como um verdadeiro deus. Agora iremos abordar o período dinástico, o Antigo Império. Com a unificação do Alto e do Baixo Egito, foi estabelecido então o próximo passo, que seria a sua consolidação. Os próprios nomarcas continuaram administrando seus nomos, só que agora dependentes do faraó. Algumas medidas impopulares do faraó em relação aos tributos cobrados sobre a produção agrícola dos nomos desencadearam o quê? Constantes enfrentamentos entre o povo egípcio e o exército de faraó. Os camponeses, eles foram contratados para trabalhar nas terras do faraó, que usava funcionários públicos para arrecadar impostos e coordenar os projetos de irrigação, a fim de manter um estado sob controle. O controle estava nas mãos do faraó, a produção se estabilizou e o comércio com outros povos cresceu, o que fortaleceu ainda mais o estado. Em especial, por meio de investimentos militares e econômicos, tá? Então, aconteceu o quê? Começou a consolidar o faraó como uma figura, como uma figura decisiva no Egito. Diante desse fato, o que aconteceu? Aconteceu a riqueza, a consolidação econômica e também os faraós, tá? Que ao longo do tempo passaram também a investir na cultura, na engenharia e na arte. Então, falando em arquitetura, nós iremos falar aqui as 3 pirâmides de Gizé, tá? Que por exemplo, levam o nome dos seus respectivos faraós, que é o Quéopes, Quéfren e Miquerinos. Por volta do ano de 2200 a.C., os conflitos entre os nomarcas e a figura do rei se intensificaram por causa dos constantes e pesados tributos. Então, causou sérios problemas estruturais e sociais na sociedade egípcia. Os nomarcas, eles se rebelaram e acabaram por esfalecer o império, né? Desestruturou o império. Os nomos, então, buscaram novamente a sua independência e autonomia, inclusive produtiva, o que diminuiu a força do faraó. Outro ponto importante é o Médio Império. O Médio Império, ele começou com conflitos sociais,
principalmente por conta da disputa político-econômica travada entre os faraós e os nomarcas, tá? Mas aí, com tudo isso, a força faraônica prevaleceu e se instaurou um período de paz e tranquilidade chamado de Médio Império. Teve um faraó chamado Mentu Hotep II, ele estabeleceu Tebas como capital. Mas aí veio outro faraó chamado Amenemhat I, que transferiu a capital de Tebas para Itajaúi, tá? Itajaúi. Ambos, eles fixaram as suas capitais, a capital da cidade, que lhes interessava, para ter maior controle político sobre o Egito. Na 12ª dinastia, houve a consolidação do poder faraônico, tá? E o enfraquecimento dos nomarcas, tá? Resultando em uma maior centralização do poder político e administrativo. Então, diante disso tudo, aconteceu o seguinte: eles destinaram recursos para a recuperação das terras férteis destruídas nos conflitos sociais, decorrentes das crises dos nomarcas. Também se investiu no aperfeiçoamento do sistema de irrigação para aumentar o número de terras produtivas. Eles visavam o quê? A produção agrícola. O comércio, nessa mesma época, ele foi fortalecido e, consequentemente, o Estado egípcio e o próprio faraó enriqueceram. Então, houve uma grande estabilidade. A arte e a religião passaram a ser acessível ao povo, porque antes não era exclusivas do faraó e de sua família e dos altos funcionários, tá? O Segundo Império Intermediário, tá? Ele foi marcado por seu enfraquecimento devido às constantes invasões dos povos asiáticos na região central do Oriente Médio. Os invasores passaram a ter o controle político e administrativo, inclusive sobre as terras cultiváveis. Então foi assim que os Hicsos invadiram o Egito e estabeleceram seu domínio. Os egípcios não foram páreo para os invasores, né? Eles não conseguiram enfrentar os invasores, pois não tinham um exército tão forte e organizado como o dos Hicsos, que também possuíam máquinas de guerras como o ariete e a catapulta, tá? Não tendo como reagir, os faraós e a nobreza, o faraó e a sua nobreza se refugiaram em Tebas, onde foram tratados como cidadãos comuns. Por volta do ano de 1555 a.C., a partir de Tebas, com o aprendizado das técnicas de guerra dos Hicsos, os faraós reagiram e derrotaram os Hicsos, tá? Restaurando o poder faraônico e dando início ao novo Império Egípcio. O novo Império Egípcio. O marco desse novo Império Egípcio se dá com a expulsão dos Hicsos, sob a liderança do faraó Amoses I, que trouxe, pelo menos inicialmente, paz à sociedade, tá? Houve também um crescimento econômico, fortaleceu a produção agrícola e dinamizou o comércio. Houve também o fortalecimento militar e político, com auge nos governos de Tutmés I e Tutmés III. Os territórios dominaram territórios como a Núbia, a Palestina, a Síria e a Fenícia. O Egito também escravizou os hebreus, tá? O Egito, nessa fase, ele teve um crescimento considerável. Um grande sistema de produção agrícola, vários ofícios como tecelagem, artesanato e arquitetura,
O final do novo Império Egípcio foi causado pelas divergências políticas existentes entre Faraó e os sacerdotes, tá? Os sacerdotes queriam enfraquecer o poder faraônico, porque dessa forma eles conseguiriam controlar o Egito, tá? Dessa disputa entre Faraó e sacerdote aconteceu uma divisão territorial em Alto e Baixo Egito, tá? As consequências dessa divisão foi a invasão dos assírios, cujo rei Assurbanipal estabeleceu seu domínio no Egito. Como era a estrutura social no Egito? Era bastante estratificada e sem mobilidade, tá? Como vocês podem ver aí na figura. Escravos. Eles tinham funções específicas, tinham trabalhos forçados na construção de pirâmides, atividades domésticas, públicas e religiosas, e o escravo no Egito possuíam diversos direitos civis. Os camponeses eram a base econômica, trabalhavam nas terras do Estado e tinham direito apenas a uma pequena parcela da produção. Os soldados, existiam poucos soldados. Eles tinham a função de proteger o faraó, como guarda pessoal. Depois da invasão dos Hicsos, isso mudou. Os sacerdotes, tá? Eles consolidavam junto ao povo a ideia de que o faraó era a personificação e a reencarnação divina. Os funcionários públicos e os artesãos. Essa atribuição era fundamental para assegurar o controle sobre a economia e a produção agrícola, tá? Daí os funcionários gozarem de grande prestígio junto aos faraós. Os artesãos, eles fabricavam vasos de cerâmica, cestos, barcos fluviais, entre outros. Qual era a função dos escribas? Também era muito importante. Os escribas eram formados pelos sacerdotes, sabiam ler e escrever e desempenhavam um papel contábil e administrativo. Os comerciantes, eles trocavam os produtos egípcios por outros de diversas regiões. Eles eram responsáveis pela entrada de vários produtos: madeira para a construção de embarcações, metais e resinas para a mumificação. Os faraós. Faraó era a classe mais importante, era a personificação e reencarnação do deus Horus, o criador do mundo. O faraó, ele controlava politicamente os setores da sociedade, como a produção agrícola, o exército e as relações comerciais. Iremos abordar agora a religião egípcia. O culto aos deuses era a forma de garantir a soberania do faraó. Uma das características da religião egípcia era o politeísmo, tá? Era a crença em vários deuses, na maioria associado a fenômenos da natureza. As divindades tanto podiam enviar fartura como punições. Boas colheitas eram obras divinas. E as cheias e queimadas também eram. Cada cidade possuía o seu deus principal. Antropozoomorfismo era a crença em seres que tinham um corpo metade humano, e essas criaturas eram cultuadas e associadas ao faraó. Mas cada um tinha uma importância específica, tá? Culto a Atom. Entre 1353 a.C. a 1336 a.C., os egípcios entraram em contato com o culto monoteísta, direcionado ao deus Atom, disco solar, tá? O faraó Amenófis IV, ele tinha o objetivo de barrar o fortalecimento dos sacerdotes, por causa do contato direto com os deuses e com a sociedade.
os sacerdotes, eles gozavam de grande força política. Esse faraó, o Amenófis, ele passou a se chamar Akhenaton, aquele que é útil a Atom. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e essa crença levou ao desenvolvimento de técnicas de mumificação. Os faraós, eles acreditavam que mumificando o corpo e guardando seus objetos pessoais garantiam a sua chegada no outro lado da vida, além de confiarem que isso dependeria do julgamento no chamado Tribunal de Osíris. O Tribunal de Osíris era uma espécie de estrutura em que os mortos eram julgados e se decidia se chegariam a outra vida. Teriam, na prática, de provar aos deuses que poderiam receber esse direito, tá bom? Segundo a crença, o coração da pessoa que morreu era posto em uma balança e deveria pesar menos do que uma pena para que pudesse entrar no mundo pós-morte. Caso contrário, o coração seria devorado por um monstro em formato de 3 animais: leão, crocodilo e hipopótamo. O processo de mumificação seguia um ritual em que os órgãos vitais, como o coração, o fígado e pulmões, eram postos numa jarra de cerâmica. E em seguida, o corpo ele recebia o embalsamento com canela e outros produtos e especiarias. Depois, eles enrolavam um tecido no corpo e nele se escrevia a vida do faraó, que era registrada pelos escribas. Vamos lá. A formação cultural egípcia, tá? A arte egípcia estava diretamente relacionada à política e ao controle exercido pelo faraó. Muito do que era produzido culturalmente no Egito tinha relação com a religião e a economia. A arte também servia para reafirmar a força e o poder do faraó. Por volta do ano de 3000 a.C., com o objetivo de garantir a massificação da figura do faraó, utilizando formas artísticas e iconografias. O que são iconografias? São representações visuais de símbolos e imagens sem características determinantes. Então, eles começaram a usar essa forma artística para representar a cultura egípcia. Inicialmente, essas imagens e textos nas paredes, elas eram colocadas nas paredes dos templos religiosos. Também tinham estátuas e bustos de faraó em baixo relevo. Tinham também pirâmides e a arquitetura também, ela foi marcada com uma finalidade de consolidar a soberania do faraó. As pirâmides de Gizé também são muito importantes, fazem parte da cultura egípcia. Também houveram nessa época escultores e artesãos, também participaram na formação cultural egípcia. E também, outro ponto importante, bem marcante, são os templos de Karnak e Luxor, que ocorriam culto aos deuses egípcios. Aqui termina a nossa aula e eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, retorna a videoaula, tá? Para no ponto, copia os pontos principais que eu coloquei na telinha, copiem tudo que está no vídeo, tá? E eu vou deixar para casa a atividade do dia, páginas 47, 48, 49 e 51, tá bom? Agora eu vou me despedir de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa e se cuidem, tá bom? Beijos. Tchau.